Paz, queridos. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né? O Senhor sempre se revelando, amém? Se mostrando, né? Deixando-nos... Ele quer que você compreenda o caráter dele, amém? Porque quando conhecemos o seu caráter, começamos a exalar a sua bondade, amém? Eu queria ler em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Deus me deu uma palavra sobre o amor. 3,14. A gente vai ler rápido. Glória a Deus. Bom? Amém? Amém. Que diz assim: e sobre todas estas coisas, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Pode continuar. E a paz de Deus que domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Amém, queridos? Então, muito tem se falado de amor. Deus, ele é amor. Amém? A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida de Deus dentro do homem, o Zoe, que é a plenitude do amor de Deus dentro do homem. E sabendo que Deus ele é amor, a palavra fala que o amor lança fora todo medo. Deus ele lança fora toda angústia. Deus ele lança fora toda falta de me ajuda, Espírito Santo. Quando não sei a palavra agora, instabilidade, essa palavra não, como é que fala? Instabilidade, é isso mesmo? Pronto. Deus tira toda oscilação. Obrigado, Elton. E o amor dele lança fora todo medo. É impressionante que Deus me fez pensar agora há pouco que muitas pessoas estão procurando o amor, mas estão procurando em vários lugares. Estão procurando o amor no cônjuge, e existe esse amor, né, o amor eros, né, que é o amor físico, né, aquele amor de paixão, mas existe um amor muito excelente. Existem pessoas que estão realmente se relacionando com tantas pessoas, com tantas situações, se envolvendo, e elas não sabem inconscientemente que elas estão procurando o amor. E é impressionante que muitas pessoas, antes mesmo de conhecer a luz do dia, elas são bloqueadas pelo espírito de rejeição. Elas imaginam, né? Imagine eu e você agora, né? O primeiro afeto, a primeira ligação, que é o útero, que é aquela ligação divina. A mãe, ela se envolve de vários sentimentos. Eu não sou mulher, mas eu tenho minha esposa e eu vi, né? Ela com a barriga grandinha ali, né? Cativando Gabriel, né? Passando a mão ali, né? E a gente bobo, sem saber de nada, fica ali olhando para aquela barriga, né? Tenta ali interagir de alguma maneira, mas só as mulheres sabem o sentimento que é gerado, né? A expectativa que é gerada, porque ela carrega uma criança dentro de si, né? E vem as dores de parto, vem um monte de expectativa. A mãe ela começa a ter aquele elo de amor
E a criança, ela sente esse amor. Dentro da barriguinha, a mãe sente, a criança sente. É uma ligação muito profunda. Mas pensa comigo, quando esse sentimento inicial, genuíno, criado, gerado por Deus, é rupturado pela rejeição. Né? Então começa ali um processo de rejeição ultra-interino, quando a criança ela é rejeitada mesmo no útero. Tem crianças que guerreiam, sabe, que brigam ali no útero, porque existem espíritos de morte que são enviados para destruir o nascimento. E muitas das vezes, esse sentimento ele é gerado e canalizado, deliberado, dado, porque o pai e a mãe rejeitam a criança. Então, eu estou falando de um amor perfeito, gerado em Deus. A palavra fala que Deus nos amou primeiro. E a partir do momento que o ser humano ele se encontra com esse amor, todas as cadeias da alma são rupturadas. Tem um detalhe impressionante, quando a criança ela sente essa rejeição diante de uma autoridade de um pai, que é a cobertura espiritual da criança, né? A varonilidade perfeita, ou a viribilidade do homem, ele é entregue à morte. Quando há um consentimento dos pais de rejeição, o espírito da morte se apropria daquela criança. E aí, gente, começa uma caminhada, uma trajetória de dor, de desamparo, de medos, de rejeição, e a criação e a vida desta criança passa a ser comprometida, porque o mundo espiritual começa a dar diretrizes, a dar caminho, a traçar um destino totalmente destrutivo à vida de uma criança, porque o amor lhe foi roubado. Aleluia. Eu vi uma experiência, na verdade não foi uma experiência, eu vi um orfanato onde todas aquelas crianças foram rejeitadas pelos seus pais. E elas não tinham ninguém para visitá-las. Não tinham ninguém para ir até elas. E a câmera mostra várias crianças com vários problemas mentais. E não eram problemas mentais de me ajuda, Espírito Santo. Não eram problemas mentais traçado de genealogia ou trazido de pai para filho. Foi gerado, foi despertado pela rejeição. Imagina uma criança, né, porque nós fomos criados para sermos amados, sem afeto, sem carinho. E a câmera mostrava várias crianças olhando assim o vazio. Não tinha ninguém para visitar elas. Elas não tinham afeto de ninguém, só das enfermeiras que iam lá em algum momento, e muitas crianças, cada um na sua caminha, e era nítido o vazio, era nítido a falta de alegria. Não existia alegria naquelas crianças, Wellington. Não existia alegria nelas. E cada uma demonstrava um tipo de prisão. E elas, por si só, procuravam ali alguma distração, mas era nítido que não havia alegria. Elas não tinham prazer, porque todas estavam atônitas. No seu bercinho, algumas eram maiores, mas uns com a cabecinha baixa, outros olhando aquela visão vaga, né? Outras cortando assim, coçando as mãozinhas. E eu comecei a olhar aquilo ali. Pensem comigo, quantas crianças foram rejeitadas pelos seus pais, que estão em orfanatos agora, e a pergunta é: que amor, ou de onde virá este amor para resgatar ou quebrar os grilhões que existem nessas crianças? E aí existe outra realidade dura e cruel. Quando uma criança ela é rejeitada dentro de casa. Quando o pai
né, movido por um sentimento diabólico, pelo sentimento hostil. Ele não consegue amar aquela criança. Existem pais que não conseguem transferir amor porque também foram bloqueadas na infância e não tiveram amor. Eles não conseguem amar porque não tiveram amor e toda a vida foi marcada de rejeição. Só que existe um amor perfeito. E este amor lança fora todo medo. Talvez você está me ouvindo agora e você sente essa rejeição dentro de você. Você olha para o seu lado não como uma criança, mas agora como um adolescente ou como um adulto. E existe um vazio muito grande dentro de você. Mas eu vou te falar algo tremendo. Eu também sofri rejeições. E o meu primeiro encontro com Deus foi algo tão maravilhoso. Sabe, um bálsamo de Gileade. A cura veio tão forte no meu espírito, porque eu fui impactado com a voz de Deus que falou assim comigo: meu filho, eu te amo, eu te perdoo. E eu queria, diante dessa mensagem, trazer algo muito, muito profundo. Eu não sei onde essa mensagem vai chegar, mas eu queria dizer para você, independentemente das rejeições, independentemente dos bloqueios, independentemente da dor que você carrega, deixa o amor, o perfeito amor, deixa Deus inundar o teu coração. Permita-se, abra-se para o novo. E a partir do momento que você se permitir, você vai conseguir perdoar. Você vai sair de uma cadeia espiritual. Você vai sair, a tua alma vai desabrochar como uma rosa. E você verá a luz do dia. Você verá Cristo, porque Cristo é luz. É a luz, é o conhecimento que liberta todo indivíduo. E sabe o que é impressionante, queridos? Quantas pessoas no nosso meio, Patrícia, que mesmo diante de tantas palavras estão inseridas em contextos religiosos, em instituições religiosas, mas mesmo assim ainda não consegue perdoar. Eu estava em um evento e Deus trouxe muita cura para muitas pessoas. E é impressionante que o Espírito Santo, ele fala. Ele se revela porque o Espírito Santo, a unção de Deus, nos ajuda a quebrar grilhões. Assim como Cristo disse, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois ele me ungiu para pôr em liberdade os cativos e oprimidos de coração. Há uma capacitação de Deus sobre nós. Há o amor dele sobre nós, para trazer liberdade àqueles que estão aprisionados e alegria aos corações oprimidos e depressivos. E eu estava diante de uma mulher orando por ela, recentemente, e quando eu olhava em seus olhos, alegre, aparentemente alegre, né? Ela veio para receber cura e existia enfermidades ali latente na alma, na vida dela. Só que quando nós chamamos a pessoa à frente, como ministro, né, dispenseiro de Deus, a gente ainda não tem tanta revelação de Deus. Mas quando a pessoa chega, Wellington, Deus começa a trazer a luz. Deus começa a trazer, a alma grita por socorro. E eu orei por ela, ela tinha um nódulo no seio. E na hora da oração, eu não orei por ela, eu chamei uma criança, uma jovem, né, para ativar ela mesma em fé. E ela orou e não aconteceu nada. E ali eu identifiquei pelo Espírito que havia uma prisão. E eu olhei para ela, você tem que perdoar. Eu não perguntei se ela tinha mágoa, eu falei, você tem que perdoar. Ela começou a chorar, ela baixou a cabeça. E eu falei assim, esse sentimento, ele tem sido mais forte do que o relacionamento que você tem com Deus. Você precisa perdoar para que você se achegue novamente a esse relacionamento. Se arrependa e não deixe esse sentimento destruir a sua vida. E ela começou a chorar, e começou a chorar, e de uma maneira sobrenatural, ela foi constrangida pela presença de Cristo, e ela, na hora que perdoou, eu coloquei as mãos sobre ela, ela recebeu a unção e caiu arrebatada. E Deus começou a curar a alma dela, para depois curar o físico dela.
A coisa mais importante que temos hoje é o amor. Existem muitas pessoas com N dons. E nós sabemos que o dom, ele é um ofício de Deus, é um presente, é uma dádiva de Deus para um propósito, aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Mas existe o amor, que é o vínculo da perfeição. E este amor é a coisa mais forte que possa existir. É durante esse processo que todos nós começamos a se aproximar. Busquem os melhores dons e eu lhes mostrarei o caminho mais excelente, o amor. Não existe nenhum principado, não existe nenhuma entidade que consiga resistir ao amor. Não existe nada mais forte que o amor de Deus dentro do homem. Muitas das vezes, quando nós vamos orar por libertação, uma pessoa está cativa, independentemente do contexto em que ela foi inserida, quando nós, ministros, começamos a gerar amor pelaquela vida, o milagre começa a acontecer. Porque este amor é a presença de Deus chegando a nós. E nós começamos a sentir esse amor sendo transferido àquela pessoa. O que a minha esposa tentou descrever lá no evento do Benihim foi que ela chegou no ambiente e na hora da oração, Elton, a oração, e eu senti, eu entendi isso. O Ben, ele começou adorando ao Senhor e desenvolver compaixão. Compaixão. Compaixão, porque existiam muitas pessoas doentes ali. Existiam muitas pessoas em prisões ali. Existiam muitas pessoas ali que estavam realmente necessitadas de um toque divino. E a presença, ela inundou todo aquele espaço. E ela te tomou. E você foi tomada de tristeza, de uma dor no seu coração, porque você viu a condição de alguém e você sentiu íntima compaixão. Talvez se você tivesse o despertar de Deus e colocasse as mãos sobre aquele homem, com aquela compaixão, Deus teria curado ele. Eu já senti essa compaixão orando por pessoas. É um sentimento que você se coloca na mesma condição. É como se você estivesse sentindo a mesma dor dela. E esse sentimento é só gerado por Deus. Por isso, queridos, que quando nós vamos evangelizar alguém, quando nós carregamos essa mensagem, não se trata de todo o conhecimento que temos das Escrituras. Não se trata de toda a performance que tentamos fazer para conhecer mais a Deus. Se nós chegarmos nessa simplicidade que o Hélito falou, Deus, ele veio com simplicidade, com suavidade de brisa, de voz sobre aquele homem. Se nós colocarmos no nosso coração, olha Deus, eu não tenho muitos talentos, eu não tenho muita eloquência de voz, assim como também disse Moisés, mas eu te tenho no meu coração. Deus, transfira para mim sentimentos, transfira para mim a tua vontade, porque eu preciso ver vidas sendo restauradas. E eu sei que o teu amor em mim vai quebrar as cadeias que prendem essas pessoas. As pessoas que transitam diariamente no nosso círculo social, elas estão aprisionadas em várias cadeias. Mas eu diria sim que a maior cadeia que essas vidas se encontram é a ausência do amor, ou seja, é a ausência de Deus. E nós temos um grande trabalho, uma grande missão de exalar, de transferir este amor, porque de fato quando nós vamos abraçar alguém, não se importando com nada em volta, mas simplesmente amando aquela pessoa, grilhões são quebrados. Existe vários ministros que pregam, que vivem debaixo do dom do amor. Aleluia. Aleluia. Nós podemos alcançar o coração de Deus. Nós podemos alcançar a sua presença.
quando nós começamos a amar o Senhor incondicionalmente. E sabe o que é lindo, Hélio? A gente vai ver pessoas no nosso meio se achegando a nós com várias prisões espirituais. Nós não iremos se ofender com nada que elas façam conosco. Nós iremos amar incondicionalmente, porque muitas vidas são enviadas a nós, não para ser tratada com dons. Simplesmente muitas vidas são tocadas com dons, com unção. A unção despedaça o jugo, dá uma força, uma vitalidade para que o indivíduo comece a se erguer, a se encontrar, mas elas precisam conhecer o amor de Deus. Mas essas pessoas precisam olhar em nós, enxergar, ver, sentir esse amor. Porque caso contrário, elas vão encontrar uma igreja cheia de dons, cheia de unção, mas elas não vão encontrar amor. Existem muitas igrejas que têm sim muita unção, muita autoridade, muita performance, muita mobilização, mas infelizmente o inimigo conseguiu cegar e tirar o amor de cada um deles. E quando eu falo amor, pelo próximo, amor pela unidade, amor e compaixão e atenção, porque a igreja é uma unidade. Eu estava conversando com um pastor amigo meu quando nós vínhamos de viagem de Salvador para cá, e eu comecei a trazer algumas palavras para ele, e eu falei de uma experiência que eu orei por um rapaz, que ele tinha o dedo morto. O dedo dele não mexia mais, Patrícia. Não mexia. Ele teve um acidente quando criança, e o nervo foi danificado, e o dedo não mexia mais. Era morto. E eu conversando isso com ele, ele falou, pastor, para. Existe. Como pode um membro morto ligado no membro vivo? Ele falou, pastor, é possível nós estarmos ligados no corpo de Cristo, que nós somos membros desse corpo, e estarmos morto e desligado. E eu parei para pensar, né? A gente tem vários pensamentos, né, acerca de tentar inserir o indivíduo na presença dele. Nós, ministros, não queremos inserir na igreja. Nós queremos inserir na presença. Nós temos uma responsabilidade de trazer a presença de Deus e expor o indivíduo a esta presença, aonde há um constrangimento e uma libertação genuína. Então, existem pessoas hoje que estão aparentemente ligadas neste corpo, mas estão neutralizadas, estão mortas, insensíveis à voz de Deus. Tem um versículo que fala lá em Hebreus, cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando em vosso coração vos prive da graça, e por elas muitos são contaminados. Existem pessoas que as cadeias espirituais está vinculada à falta de perdão. Existem muitas pessoas doentes hoje, simplesmente porque estão amarguradas de espírito, foram privadas da graça, favor imerecido, e foram bloqueadas de darem frutos de justiça. Quando eu estive com um ministro em especial, ele me trouxe várias revelações do que Deus tinha dado ao seu coração, e Deus falou para ele que ele ia para a África. E Deus começou a confirmar esta palavra no espírito dele. E sabe o que foi que ele fez? Ele comprou uma bandeirinha da África, pequenininha, bem pequenininha. Não tem aquele globo, né, que é o mundo, né, pequenininho? A gente, na infância, tinha isso na sala de aula grande, né? Aquele globo terrestre ali, né? Ele comprou um bem pequenininho, botou em cima ali, gerando fé, expectativa, orando pela África. Aí Deus gritou no coração dele, eu preciso que você ame aquelas pessoas.
E nós sabemos, nós temos direções, nós temos destinos proféticos traçados por Deus. Deus está querendo nos despertar para amar atenciosamente cada pessoa que Deus nos enviar. Cada pessoa que Deus nos enviar, não importa quem seja. Se é pequeno, se é grande, se é empresário, se é uma pessoa, né, desfavorecida de conhecimento, desfavorecida de algum tipo de bens materiais, não importa quem seja. O maior desafio hoje é amar incondicionalmente e transferir esse amor. Deus, ele vai permitir que eu e você torne-se ele em essência. Deus vai deixar que eu e você tenha postura de amor sacrificial e entrega por essas pessoas. Porque a partir do momento que eu e você se comportar como Cristo, e aí a gente vai perceber que o amor realmente tudo suporta. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor não se comporta indecentemente. O amor não busca os seus interesses. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Aleluia. Aleluia. Existem pessoas. O ministro falou assim para mim: olha, Jadson, muitas pessoas são enviadas para mim e eu percebo que elas não têm caráter. Eu percebo que elas vão me enganar. E elas me procuram pedindo ajuda. E eu ajudo com amor. Eu faço incondicionalmente. Eu as amo como Cristo as ama. Eu tento em Deus demonstrar essa presença. Verdadeiramente. Para que, independentemente para onde elas possam ir, ou se elas vão sair de perto de mim, mas um dia elas vão parar e vão falar: aquele ministro me amou. Aquele ministro teve paciência comigo, porque o amor, ele é paciente. Aquele ministro foi bondoso comigo, porque o amor, ele é bondoso. Aquele ministro e aquela ministra, aquela irmã, ela me amou tanto que ela sequer perguntou nada sobre a minha vida. Ela me amou. E ela acreditou em mim. Ela acreditou que eu poderia ser liberto. Existem pessoas que precisam enxergar este amor de Cristo em nós. Porque o Wellington, Patrícia, minha esposa, quando essas pessoas de alguma maneira saírem de perto de nós, o próprio Espírito Santo vai dar um ponto de referência. Ele te amou. E é o que as pessoas precisam. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você está nesse exato momento preso à rejeição. Você está presa, marcada negativamente por dores do passado. Talvez você teve uma infância marcada de rejeição desde o início do teu nascimento. Jesus, ele te chama: vinde a mim, você que está cansado, que está oprimido, e eu te aliviarei. Ele quer se revelar, assim como a mulher samaritana no poço. Cristo amou aquela mulher, Cristo doou o seu tempo a ela, Cristo se revelou, quebrando os paradigmas religiosos, quebrando a conduta que ela sofrera. Cristo se revelou e ela passou a amar a mulher adúltera, diante de condenações e apontamentos. Jesus amou ela de tal maneira e perguntou: onde está os teus acusadores? E aquela mulher nunca mais largou Jesus. Quando nós sentimos o amor de Cristo, quando nós passamos, Patrícia, pelo processo lindo de amor e afeto e libertação, quando nós nos encontramos com Cristo, de fato, com a sua revelação, nunca mais conseguimos abandonar a sua presença. Pode passar qualquer situação. Podemos passar por traições, por decepções,
mas nós não conseguimos largar Deus. Sabe por quê? Porque nós sentimos a sua fragrância. Nós sentimos o seu amor. Nós, de fato, fomos levados a este amor que é o vínculo da perfeição. E nós, de fato, conseguimos, aleluia, transferir esta presença. Então, eu queria que você, aonde você estiver, procure igreja. Procure alguém para que você tire tudo aquilo que está preso na tua alma. Você pode estar escutando essa mensagem no hospital. E talvez você está realmente precisando de um socorro de Deus. Começa a limpar a tua alma. Começa a lavar o teu coração para que Deus possa te libertar. Quebrar os grilhões da tua alma. Aleluia. Pai, eu oro nesse exato momento para que todas as pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento, que está debaixo de um espírito de rejeição, que a minha voz ela ecoe na alma. Eu declaro agora a tua presença, o teu amor, inunde essas pessoas. Que venha ser quebrado agora todos os grilhões, todas as vozes contrárias que o inimigo inseriu na tua alma, venha ser retirada pela presença do Espírito Santo. Que haja vida em vez de morte, que haja restauração, que você venha sentir esperança de viver, que você venha conseguir enxergar sonhos de Deus na tua vida. O Zoe, a vida de Deus seja transferida agora, a tua vida, a alma seja liberta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos se pôr de pé. Se você trouxe seus dízimos e ofertas, fique à vontade. Vamos orar, agradecer ao Senhor por este culto. Pai, eu te rendo graça, Jesus, por tudo aquilo que foi falado, Jesus, hoje, pela tua rica presença sobre as nossas vidas. Continua, Espírito Santo, se revelando a nós, para que venhamos de fato, Senhor, ser humildes como crianças, Senhor. Ser pequenos, tão vazio de si mesmo, para que a tua grandeza exale em nós. Porque nós viemos aqui para servir, tão somente para servir, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, sem de fato buscarmos nada em troca, mas simplesmente servir com o coração cheio de amor, voluntariamente, para agradar o teu coração. Pai, eu oro por cada vida aqui presente, por aqueles que não conseguiram, Senhor, que a tua presença possa de fato se revelar ao nosso coração, Senhor. Eu declaro rompimento espiritual, Senhor, nas nossas vidas. Eu oro, Pai, para que a tua graça seja multiplicada, que a tua graça seja multiplicada no nosso entendimento e em todas as áreas da nossa vida. Eu oro abençoando os dízimos e as ofertas. E eu consagro a ti, Senhor, e declaro abundância e crescimento em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos. Dizem amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Patrícia, desliga aí.